A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o Diácono Diego, da Assembleia de Deus, do Ministério de Anápolis, certo? Você está no canal chamado Palavra de Hoje. Seja bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sino de notificação, certo? Para que esse trabalho possa crescer e se expandir. Porque tudo que vem de Deus, além de ser bom, também tem que ser expandido para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, visto que a fé vem pelo ouvir, certo? Então, você que é inscrito, contribua, continue contribuindo, fale do mesmo que aquelas pessoas que ainda não são inscritas devem fazer, certo? Segundo a orientação do YouTube, que é acionar o sino já, dá um like. Para quem é inscrito, dá o like. Para quem não é inscrito, acionar o sino de notificação e dá o like, certo? Amados, nós estamos com aquela série chamada Série Parábolas de Jesus, onde nós estamos aqui fazendo um comentário, uma exposição bíblica acerca das parábolas do Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus, onde ele expõe as verdades através dos ensinamentos parabólicos, certo? E hoje eu quero trazer uma parábola que está escrita no Evangelho de Lucas. Por que Evangelho de Lucas? Porque é o Evangelho aonde eu estou me focando, certo? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 18 até o versículo 20. Gostaria de ler com vocês, certo? Esta parábola. São duas parábolas, na verdade, que são únicas. São duas e uma, certo? Uma complementa a outra. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 18 até o versículo 20. Diz assim: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então você vê que é uma parábola que tem a ver com as questões rurais, né? Não tem a ver com a questão urbana, tem a ver com a questão rurais. Isso porque Jesus, quando ele falava por parábolas, ele geralmente tinha muito acesso às pessoas mais carentes daquele tempo, né? Sabemos que a Palestina ela produzia vários tipos de frutos. Ela produzia o vinho, né? Tanto o vinho novo, que quando ficava guardado por uma semana, ele ainda conservava o seu sabor de uva natural, mas depois de uma semana, aquele vinho novo começava a fermentar, então ele agora não era mais um vinho sem fermentação, ele era um vinho com fermentação, ou seja, ele se tornava um vinho alcoólico. Por isso que existia o vinho novo e o vinho velho. O vinho novo sem fermento e o vinho velho com fermento. Certo? O vinho novo não era alcoólico, o vinho velho ele era alcoólico. E existia também naquele tempo a azeitona, né? O azeite, certo? A árvore de azeitona, né? Ela servia para fazer o quê? O óleo de azeite era extraído dali, daquela fruta, e aí ela servia para fazer o óleo, para fazer as velas, né? Para justamente haver a lamparina, que era chamada naquele tempo de candeia, certo? Para iluminar a casa. E aí existia também outros tipos de leguminosas, hortaliças, frutas, naquele tempo na Palestina, certo? Mas o detalhe que Jesus vem falar aqui da mostarda, que nós sabemos que a mostarda ela é um grão minúsculo, um dos menores grãos que existem. Porém, quando ela cresce, ela se torna uma árvore muito grande. E depois de grande, as aves, elas tinham facilidade de fazer ninho naquela árvore tão grande. Então, tudo é simbólico. O homem resolveu plantar na sua horta um pé
uma semente de mostarda. E aí, o que acontece? Aquela semente cresceu e as aves vieram fazer o seu ninho naquela árvore, certo? E aí Jesus depois, para complementar esta parábola, ele fala acerca de uma mulher que resolveu fazer um bolo e ela misturou na farinha o fermento e o bolo começou a crescer. Ambas as parábolas, elas se assemelham, porque ambas falam do evangelho. A semente é o evangelho que está ali na Palestina, que é minúsculo. Depois que houve a descida do Espírito Santo em Atos, capítulo 1, você vê que o evangelho começou a se expandir com os apóstolos após a morte de Estevão, né? Os apóstolos ficaram ali, residenciando em Jerusalém, e justamente os que tinham aceitado Cristo como Salvador voltaram para suas terras de origem levando o evangelho. Ou seja, o evangelho começou a se expandir. E hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. E o cristianismo é essa árvore. E os gentios, eles passaram a aceitar o evangelho e passaram então o quê? Eles passaram a fazer ninho, ou seja, as aves representam aí os gentios que fizeram ninho dentro da árvore, certo? Se sentiram acolhidas. Os gentios se sentiram acolhidos ao evangelho de Jesus Cristo. E o fermento, apesar de tanto o, o pássaro, algumas vezes simbolizar o demônio, o diabo, aqui simboliza os seres humanos que não são judeus. E o fermento, apesar de simbolizar o quê? Simbolizar coisas ruins, como o pecado, aqui ele simboliza o crescimento do evangelho, que tomou umas dimensões muito grandes, certo? Saiu de uma região pobre, de uma colônia romana, e agora está em países ricos, né? Países europeus, apesar da Europa estar transmitindo um ateísmo muito grande, mas tem países ricos como Estados Unidos, Canadá, entre outros países aí afora. E aí aquela mulher, ela resolveu fazer um bolo e colocou fermento. E o bolo cresceu, certo? E aí, amados, o que nós temos como lição? O evangelho de hoje, ele cresce, mas não tem que crescer num ritmo desproporcional. Ele tem que crescer num ritmo proporcional à qualidade. Não adianta crescer se não tem uma qualidade. Tem que crescer com qualidade, porque um crescimento com qualidade faz com que tudo haja de acordo com o que a palavra diz, né? Não adianta uma igreja crescer se ela não tem a disciplina do amor, do perdão, se ela não tem a disciplina do apego à oração e à palavra. Não adianta uma igreja crescer, mas crescer no interesse. Não, tem que crescer no interesse voltado para Deus, não para as coisas materiais, certo? Porque uma coisa vai puxar a outra. Se a igreja cresce no ritmo voltado para as coisas materiais, lá na frente, esse crescimento ele não vai dar uma coerência, uma harmonia com o que a palavra de Deus diz. Lá pode até crescer, mas vai crescer num ritmo que não tem nada a ver com a palavra. Vai haver desunião, vai haver brigas por ministério, por cargos, mas se crescer no ritmo harmonioso, as gerações do futuro, elas vão ter uma raiz de aprendizado. Elas vão entender que a nossa raiz é uma raiz de amor, de paz, de perdão, onde nós devemos ajudar uns aos outros. Ou seja, vai haver uma herança, uma herança que vem desde os princípios, desde os fundadores, desde o pioneirismo, certo? Então, é isso que Jesus quis dizer, que o evangelho do céu se assemelha a uma semente de mostarda e também ao fermento que é agregado à farinha para se fazer o bolo, certo? O reino dos céus, ele atingiu essa dimensão colossal. Que Deus possa abençoar essa vida e que a paz de Cristo possa habitar ricamente em seu coração. Amém?